O Congresso dos Estados Unidos certifica neste momento a vitória de Donald Trump. Kamala Harris falando agora com tradução do Luca Bassani. President, the certificate of the electoral vote of the state of Alabama seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom that Donald J. Trump of the state of Florida received 9 votes for president, and J.D. Vance of the state of Ohio received 9 votes for vice president. Vão receber os 9 votos do estado do Alabama no sistema do colégio eleitoral. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Alaska certificados do colégio eleitoral do estado do Alasca estão regulares e confirmam que Donald J. Trump do estado da Flórida recebeu 3 votos no sistema do colégio eleitoral e J.D. Vance, seu vice, também recebeu os mesmos 3 votos no sistema do colégio eleitoral. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Arizona do estado do Arizona está regular e foi autenticado. E nós confirmamos que Donald J. Trump do estado da Flórida e J.D. Vance do estado de Ohio receberam 11 votos do colégio eleitoral. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Arkansas seems to be regular in form and certificados do colégio eleitoral do estado do Arkansas estão regulares e autênticos. E o presidente Donald J. Trump e o vice-presidente J.D. Vance receberam todos os votos deste estado. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of California seems to be regular. Os certificados do estado da Califórnia estão regulares e autenticados. Está confirmado que a candidata Kamala Harris do estado de Califórnia recebeu 55 votos deste estado, assim como Tim Walz, o candidato a vice-presidente. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Colorado seems to be regular in form. O certificado dos votos do colégio eleitoral do estado do Colorado confirma que a candidata Kamala Harris do estado da Califórnia e o vice-candidato Tim Walz do estado de Minnesota receberam todos os votos deste estado. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Connecticut seems to be regular in form and authentic. O sistema eleitoral do estado de Connecticut foi recebido, está autenticado e regularizado, e a candidata Kamala Harris deste estado recebeu todos os votos, assim como Tim Walz, candidato a vice-presidente. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Delaware seems to be regular in form and authentic, and it appears therefrom. Os certificados de voto do estado de Delaware confirma que todos os votos dos 3 votos irão para a candidata Kamala Harris do estado da Califórnia e o vice-candidato Tim Walz do estado de Minnesota, respectivos ao estado de Delaware. Madam President, the certificate of the electoral vote of the District of Columbia. Senhora Presidente, todos os certificados de votação do Distrito de Colômbia, onde se localiza a cidade de Washington, confirmam que todos os 3 votos deste distrito vão para Kamala Harris do estado da Califórnia e Tim Walz do estado de Minnesota. Receberam 3 votos conjuntamente. Madam President, the certificate of the electoral vote of the state of Florida seems to be regular in form and authentic. Senhora Presidente, todos os certificados de votação do estado de Flórida foram confirmados que foram todos para o candidato Donald J. Trump do estado da Flórida e J.D. Vance do estado de Ohio, recebendo os 29 votos do colégio eleitoral para o estado da Flórida. Nesse momento a gente volta aqui
os nossos estúdios, a gente estava acompanhando um trecho aí dessa sessão de diplomação ou de validação do mandato de Donald Trump, que será impulsado no próximo dia 20 de janeiro, e a gente estava vendo ali uma parte mais formal dessa cerimônia, Henrique Krieger, em que cada estado vai lá e manifesta, valida o resultado das eleições em cada um de seus estados. É a formalidade que se espera para uma cerimônia litúrgica como essa, mas não deixou de ter política, né, Krieger? Porque no momento em que algum dos estados ali em que a Kamala Harris venceu e que ela foi anunciada como vencedora naquele estado, teve ali um aplauso, uma cutucada, mesmo na formalidade, as pessoas ainda tem um jeito de tirar uma lasquinha na política, né, Krieger? Foi durante a leitura ali do estado da Califórnia, né, que é o próprio estado mesmo da atual vice-presidente, também ex-candidata à presidência da República ali nos Estados Unidos, a Kamala Harris. Então, é normal, né? E nesse momento até de polarização, foi uma eleição muito acirrada, foi uma eleição também muito acompanhada por todos, dois polos aí bastante opostos, então isso vai suscitar, especialmente dentro do Senado. Lembrando que a vice-presidente o cargo, né, o vice-presidente nos Estados Unidos, independente de quem for, sempre é o presidente do Senado, e é por isso, então, que ela é quem tem feito essa condução dessa cerimônia. E aí, como você viu, até esse momento, esta cerimônia desde Chocari, será que a gente vai ter um momento mais próprio ali para algum discurso no decorrer dessa cerimônia, hein, Daisy? Olha, Kobayashi, em vista do que a gente vê em outros países, na América Latina principalmente, eu tenho achado até agora tudo muito diplomático, muito correto, respeito à liturgia do cargo, respeito ao ambiente que eles estão, obviamente, né? Política é paixão, né? A gente gostaria que fosse uma esfera mais racional e mais técnica, mas política é paixão. Eu acredito que outras manifestações elas vão aparecer, mas nada se compara ao que a gente tem visto. Eu acho que só o fato da Câmara passar para o Donald Trump respeitar esse processo democrático, porque é uma eleição, é uma democracia, quem tem a maioridade, no caso dos Estados Unidos, a gente sabe que é diferente do Brasil, mas é uma democracia, e ok que se respeite esse processo, né? Até agora tudo muito tranquilo e nada que surpreenda. Eu acredito que deva ter uma outra manifestação, mas... Você sabe que quando eu vejo assim, essas cerimônias, né, parlamentares, enfim, litúrgicas, formais, eu me lembro da votação do impeachment, em que era para ser, vocês lembram aqui no Brasil? Em que era para ser também simplesmente voto sim, voto não. E as pessoas iam fantasiadas e com bandeira. Dedicando pro filho. Pro filho, pra mãe, pra nora, pra cunhada, pro cachorro, né, o Rafa Macris lá. Até agora tá tranquilo, né? O caso do impeachment foi quase que um Palmeiras e Corinthians. Exato. Né? Foi. Na hora de cada deputado declarar o seu voto, mas puxando um pouco para o caso dos Estados Unidos agora, na minha opinião, essa certificação ela vai ocorrer dentro das normalidades, inclusive por conta da Kamala Harris, que está presidindo essa sessão, ela ser quase que 100% de certeza a próxima candidata dos democratas à presidência da República. E, na minha opinião, qualquer ação dela nesse momento poderia prejudicá-la de certa forma no quesito da cordialidade, na questão democrática que elas e os democratas sempre pregam, né? Provavelmente vai haver sim um pronunciamento após esse momento da Câmara, já se colocando como uma das maiores lideranças, se não a maior liderança democrata hoje dos Estados Unidos, sendo a possível candidata nas próximas eleições, já que Donald Trump não poderá ser candidato novamente, né? Apesar dele estar iniciando o seu segundo mandato após um mandato de vacância, nos Estados Unidos existe uma regra, uma lei em que os presidentes não podem ser eleitos por mais de 2 vezes. Ou seja, esse é o último mandato do Trump, o que coloca a Câmara numa posição favorável, porque até o momento ainda não surgiu uma grande liderança dos conservadores que possa estar aí à altura de Trump para entrar num embate com a Câmara nas próximas eleições presidenciais norte-americanas. Bem lembrado pelo Rafa Macris, esta cerimônia que acontece a cada 4 anos, naturalmente, Sérgio Zagarino, pode acontecer daqui a 4 anos com a Kamala Harris nesta posição, já que ela
que foi candidata, naturalmente é um nome a disputar as próximas eleições, e aí sem o Donald Trump, que está na sua última gestão, já que há essa limitação lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil. Sérgio Zagarino. Sem Donald Trump, por impeditivos legais, porém com outros nomes da direita que já são muito famosos, inclusive já tinham se colocado à disposição para serem candidatos, como, por exemplo, o Ron DeSantis, que é o atual governador da Flórida, que apoiou o atual presidente Donald Trump. Kamala pode até ser candidata, mas eu acho muito difícil que, dentro desses 4 anos agora, com o restabelecimento da economia norte-americana, que esse discurso... Você também está convicto disso? Não, tá certeza. Esse é muito difícil de você cravar, mas a vitória do Trump eu tinha cravado, porque a Daisy ela relembrou aqui uma frase famosa, que é a economia. A economia americana estava ruim, o norte-americano sente isso no bolso. E diferente aqui do brasileiro, que por mais que a economia ainda toque aqui o rumo da eleição, lá eles têm isso muito mais na veia, porque eles, mais uma vez, eu volto a elogiar a democracia americana. É uma democracia muito mais consolidada que a nossa. Aqui, no próprio discurso que você falou do impeachment da época da Dilma, a nossa política ainda é muito mais fla-flu, Palmeiras e Corinthians, lá e cá, e aquela coisa sanguínea do latino, que tudo vira emoção, tudo vira festa. Eu acho que, por mais que agora a Kamala tenha perdido, ela sai ainda fortalecida, teve uma votação expressiva muito grande, talvez com a economia no rumo natural, com o término das guerras no cenário geopolítico, com os governos norte-americanos bem estabelecidos, com nomes como Ron DeSantis na direita norte-americana, não tem por que o Partido Republicano não fazer o sucessor daqui 4 anos. Mas a política é como uma nuvem, também dizem, né, os famosos. A gente não sabe o cenário que vamos encontrar, a gente não sabe se vão ter mais guerras no mundo, a gente não sabe se a inflação norte-americana vai estar controlada. Tudo isso, com certeza absoluta, aí sim, com certeza absoluta, irá atingir e se é o homem da certeza, para reflexo nas eleições. A gente faz diagnóstico, projeções. Isso aí. E você concorda com essas projeções, ô Kriegner? Concordo. Eu acredito que tem... Com certeza também, ou mais ou menos? Olha, tem muita coisa imprevisível aí, acho que não dá pra gente afirmar tanto assim, mas indica bastante nesse mesmo caminho. Acho que o cenário vai mudar muito com essas novas dinâmicas no contexto internacional que estão para acontecer. Tem muita coisa aí nesse próximo ano, já começou com essa declaração do Hamas e tantos outros, tem muita coisa para se desenrolar no cenário internacional e isso influencia muito o desempenho do presidente nos Estados Unidos, também as decisões quando forem sendo tomadas e sem contar com a questão econômica, né? E aí, Daisy? Complementa aqui as projeções, as previsões, as certezas, as incertezas. Não, eu reitero meu ponto aqui. Eu acredito que esse próximo mandato do Trump ele vai ser um mandato bem ideológico. Né? Eu acho que isso não tem como qualquer um faz essa projeção. É uma tônica dele, né? E no primeiro mandato, quando ele não conseguiu a reeleição, a impressão que ele dá agora é que ele entendeu que ele precisa mais fomentar esse debate polarizador para ele se manter em evidência, né? Foi isso também que deu a vitória a ele nessa eleição, então eu acredito que esse próximo mandato dele vai ser mais ideológico, mais polarizador. A questão toda que fica é em relação àquilo que a gente estava comentando na pauta anterior sobre a Realpolitik, né? Como que ele vai lidar com questão de imigração, com questão de meio ambiente, as relações com o Canadá, que eu reitero meu ponto aqui, eu acredito que elas vão melhorar, vindo de um partido conservador aí, né? O problema todo estava sendo esses 10 anos de Trudeau aí, mas eu acho que a tônica dele vai ser esse ideal polarizador, até para ele deixar uma marca bem forte e reiterar o posicionamento dele, porque ele acredita muito a perda da última eleição dele por não ter fomentado tão bem assim os eleitores. Então, acho que agora esse vai ser um mandato diferente dele. Neste momento, fala Kamala Harris lá nos Estados Unidos, na sessão de diplomação de Donald Trump. Tim Walz of the state of Minnesota has received 226. Tim Walz do estado da Minnesota recebeu 226 votos. This announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed. A conclusão do voto pelo presidente do Senado está agora declarado como oficial sobre o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos eleito, com seu termo, seu mandato começando no dia 20 de janeiro de 2025. E será colocado diretamente com a lista de todos os votos declarados hoje pelo Senado
em breve. Obrigado a todos. E acompanha imagens ao vivo dos Estados Unidos nessa sessão de diplomação ou de certificação da vitória de Donald Trump, a sessão presidida pela vice-presidente dos Estados Unidos, como é regimentalmente, normativamente previsto. A gente volta aqui para a mesa para analisar aí essa fala final da Kamala Harris nessa sessão que certifica a vitória de Donald Trump, que assumirá dia 20 de janeiro. Henrique Kriegner. Agora o próximo passo é justamente enviar, né, a votação, agora que houve essa certificação, para que de fato possa ser conduzida a posse no dia 20, agora dia 20 de janeiro, quando o presidente Trump toma posse efetivamente como presidente dos Estados Unidos. De novo, é importante sempre colocar, né? Eu estava até acompanhando aqui nas redes sociais, muitas pessoas falando, até a outra emissora fez um vídeo dizendo quão dramático deve ser você anunciar o vencedor de um cargo que você perdeu, mas que você tanto gostaria. Eu acho que vem da maturidade do cargo, né, da pessoa que está exercendo esse cargo agora. Ela não é mais candidata à presidência, ela é a vice-presidente dos Estados Unidos, que é presidente do Senado. Então, não deveria ser uma questão de mobilização e comoção. Mas a gente está vendo aqui várias manifestações nesse sentido de, oh meu Deus, quão difícil deve ser. Não, isso é uma questão regimental, acontece assim em todas as eleições. Calhou desse ano que a pessoa que ocupava a vice-presidência era candidata à presidência dos Estados Unidos e o vencedor era talvez um dos seus maiores oponentes aí da vida, né? Um oponente bastante emblemático. Então, segue o rito como ele deveria ser. Enquanto a gente continua acompanhando as imagens ao vivo ali do fim dessa cerimônia, Daisy Chocari, você acha que se fosse o contrário, se fosse o Trump, o perdedor das eleições, e ele tivesse que presidir uma sessão para diplomar, certificar a vitória da Kamala Harris, ele faria? Se fosse vice-presidente. Se ele fosse vice-presidente, tá. Você sabe que eu tava... Aliás, ele aceitaria ser vice-presidente? Não, já começa por aí. Mas sabe que eu estava ouvindo o Kriegner aqui e eu estava pensando justamente nisso, né? Grandes líderes não ficam apegados ao passado. Eles olham para o passado como uma ferramenta de aprendizado e já projetam o futuro, né? Eu fiquei pensando nesse pragmatismo da Kamala, porque eu pensei, ela não deve estar doidinha e nem chorando, ela deve estar pensando no próximo passo político dela, né? Mas aí você tocou na questão do Trump, eu pensei, não, o Trump, a gente não pode negar que é um grande líder político, mas a reação dele seria, eu tenho quase certeza, né, não posso taxar isso. Você não tem certeza como Zaga, você tem quase. Mas acho que seria diferente a do Trump. E a gente pode comparar de certa forma com o que aconteceu no Brasil recentemente, né? Sim. Na posse do atual presidente Lula, em que o ex-presidente não foi tão cordial assim no momento de passar a faixa para o atual presidente, né? Sim. Coisa que não aconteceu nas últimas eleições no histórico recente aqui do Brasil. Então, acho que nesse caso, se fosse o inverso, pelo temperamento do Trump, que a gente conhece muito bem, talvez isso não aconteceria. E se a gente olha na história recente do país, desde a redemocratização, o Sérgio Zagarino, a gente vê que o Lula não teve esta oportunidade, não teve este momento de passar a faixa para um opositor político. Ele passou a faixa simplesmente para a sucessora, né, para a Dilma Rousseff, em 2010. A Dilma não passou a faixa para o Temer por motivos óbvios que... eu acho que também se tivesse uma cerimônia para transferir, não passaria a faixa, né? Seria muito estranho, né? Um negócio meio mórbido. Lá atrás um pouco, Fernando Henrique passou a faixa para o Lula, né? Não fez o sucessor, ele não era o candidato, já estava ali no segundo mandato, mas ele passou a faixa para o Lula. Vamos acompanhar, daqui 2 anos a gente vai ter essa cena acontecendo no Brasil. O Lula se, claro, naturalmente ele não for o presidente, ele passando a faixa para alguém. Se ele for reeleito, aí não tem essa cerimônia toda, né, o Sérgio Zagarino? Vamos falar de projeção, então? Vai lá, com as certezas do Zagarino. Vamos fazer projeção aqui. O Lula, ele com certeza absoluta irá passar a faixa presidencial para alguém. Não, com certeza absoluta não, mas veja, é uma projeção, realmente. O Lula ele vai estar com 81 anos. 81 anos é uma idade avançada, o Lula vem passando por alguns problemas de saúde, o Lula caiu aí numa situação que não ficou muito bem explicada, ele machucou a cabeça, ele inclusive estava impedido de fazer viagens. A gente não sabe ao certo se de fato o presidente Lula terá condições físicas mesmo, nem falando emocional ou política, condições físicas para participar das eleições de 2026. Porém, se ele assim ainda participar, eu acredito que seria muito difícil o presidente Lula vencer as eleições diante desse cenário todo que nós estávamos discutindo aqui da economia.
Porque existem várias versões políticas e narrativas políticas de todo lado. Você pode escolher a tua. Só que uma coisa que você não pode escolher é o rumo da economia no país. A economia não vai bem e isso faz com que a rejeição do presidente caia, inclusive está batendo valores altos, e a aprovação dele também vem caindo. Portanto, seja pelo fato dele não participar das eleições de 2026, seja pelo fato dele participar e provavelmente perder as eleições de 2026, a projeção é de que sim, Lula irá passar a faixa nas eleições para um novo mandato de 2027. Bom, cenas para a gente acompanhar, aí teremos muito caminho para andar até chegar nas eleições de 2026. A gente não sabe nem quem serão os candidatos, né, Deise? Bolsonaro Bolsonaro diz que é candidato. O Lula também, né? Todo mundo ali não se atreve no campo da esquerda a tomar essa candidatura dele. Aliás, muitos do campo da esquerda querem que o Lula seja mesmo candidato, porque seria ele o competitivo. Qualquer um outro teria muita dificuldade evidente de ser competitivo nas eleições, né? Na direita, não. Aí a turma está toda alvoroçada. Tem muita gente com um nome ali pensando, cogitando uma candidatura. Não só no mundo político, mas no mundo sertanejo também, não é verdade? Exato. Pode acontecer, sem sombra de dúvidas, mas isso pode acontecer, pode fazer com que aconteça o que aconteceu com Joe Biden, que era candidato à reeleição, candidato, aos 45 do segundo tempo, ele saiu de cena para entrar a Kamala. Então, e aí? Se isso acontecer pro PT, é terra arrasada. Eles já estão desconexos da realidade com a população brasileira. Estão distantes do eleitor. Se sair o maior líder da esquerda dos últimos 20 anos, a chance de perder é muito grande.